Já abordamos diversos aspectos sobre a África do Sul em nosso podcast. E agora estamos aqui para conversar um pouco mais sobre a relação entre o país de Nelson Mandela e o Brasil. Neste episódio, vamos saber de algumas semelhanças que temos com a África do Sul, como o governo brasileiro se manifestou durante o apartheid e outras curiosidades. Eu sou a Maria Clara. E eu sou a Graziele Soares. E este é o episódio 13 do Projeto Nagaueto, que nasceu do programa Bolsa de Complementação Educacional do Cefet-MG, ABCE, e tem como objetivo contar em forma de podcast a história da África do Sul e de seu maior expoente, Nelson Mandela. África do Sul e Brasil. Dois países ao sul do hemisfério sul, duas economias emergentes separadas pelo Oceano Atlântico. Será que é só isso que essas duas nações têm em comum? Não, tem muito mais. Ambos fazem parte dos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A coordenação entre os primeiros 4 países começou em 2006, com a África do Sul só entrando em 2011. O BRICS busca atuar em conjunto nos fóruns multilaterais, que são entidades que reúnem vários países como a ONU e a Organização Mundial do Comércio, OMC, de modo a fortalecer as posições do grupo e democratizar a governança internacional. Apesar da recente aproximação nos BRICS, as relações entre os dois países vêm de longe. No apartheid, apesar dos esforços internacionais para a queda do regime racista, com boicotes políticos e comerciais, o Brasil manteve sua relação comercial com a África do Sul. O Pablo de Rezende Saturnino Braga, que é doutor em Ciências Políticas e professor de Relações Internacionais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e autor dos livros A Rede de Ativismo Transnacional contra o Apartheid na África do Sul e Democracia Política Externa e Direitos Humanos, um estudo comparativo de Brasil e África do Sul. Ele vai nos contar um pouco sobre a posição do governo brasileiro em relação ao apartheid. O Brasil teve uma relação meio ambígua, né, em relação à África do Sul, né, em relação ao apartheid. Por quê? Porque inicialmente, né, primeiro assim, logo naquele processo de construção do apartheid, de ainda pouca visibilidade quanto ao que de fato acontecia naquele país, o Brasil não teve nenhum posicionamento oficial, né? De fato, a questão do apartheid passa a estar mais presente na vida diplomática brasileira com o advento da política externa independente, né? Ali nos governos Jânio Quadros e João Goulart, né? Então o Brasil, né, tendo em vista o seu interesse em resgatar uma relação forte com o continente africano, né, promete ter uma atuação crítica ao regime de apartheid, porém o que se vê é uma posição muito hesitante, né? Tanto que o Brasil se abstém em votações no âmbito da Assembleia Geral e do Conselho de Segurança. Então não é uma atuação de fato que corroborava a retórica diplomática brasileira, né? E essa contradição ela foi importante, né, como uma forma de denúncia a uma hipocrisia da política externa brasileira por parte de lideranças, né, pan-africanas, né, como por exemplo o Nkrumah, né, importante líder pan-africano, presidente de Gana, que cobrava o Brasil por uma postura mais incisiva contra a África do Sul. Se durante os governos Jânio Quadros e João Goulart, o Brasil ficou no muro enquanto pôde em relação ao apartheid, a partir da ditadura militar, praticamente não houve contestações. O enfraquecimento do apartheid no início dos anos 1980 coincide com a redemocratização brasileira e a imposição de sanções ao governo sul-africano, como ressalta Pablo. Com o advento do regime militar, então, nem mais no plano retórico o Brasil, né, criava nenhum discurso condenatório, né, à África do Sul, né, muito embora, né, nos anos 70, dentro do contexto da política externa, do pragmatismo responsável, né, no governo Geisel, né, o Brasil, né, reconheça, por exemplo, a independência de Angola, né. É claro que isso provoca um certo
um certo choque, né, com a África do Sul, mas nada que ainda trouxesse o apartheid como um tema de mobilização da política externa brasileira. Então havia ainda uma disfarçatez e uma tentativa de não politizar o tema do apartheid, né? E isso fica, né, nessa condição meio de banho-maria até que no processo de democratização, né, a comunidade internacional praticamente de forma consensual condenando o apartheid nos anos 80, né, um grande movimento pela libertação do Mandela, e o Brasil, né, dentro, né, somado a esse contexto internacional e tendo em vista o seu processo de democratização, o Brasil resolve sancionar a África do Sul, né, na esteira dessa grande campanha global, né? Então o governo Sarney cria sanções contra a África do Sul, né, e é claro que isso, né, demonstra já uma mudança de comportamento, né, e uma opção do Brasil em se desassociar, né, de se descolar do regime do apartheid. Mas por que o governo brasileiro ignorava o apartheid, apesar de reafirmar seguidamente que éramos uma democracia racial? Os laços cultivados com os países de regime racista contradiziam o discurso que já não era verdadeiro. De acordo com a professora Ana Júlia Pacheco, que é doutoranda em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, e pesquisou nas suas dissertações do apartheid nas páginas da revista Veja, 1968 e 1985, a relação financeira era um bom motivo, uma vez que a África do Sul continuava a ser o maior parceiro comercial do Brasil no continente africano. Há diversos pesquisadores, principalmente especialistas, né, da área de relações internacionais, que vão produzir aí muito sobre as relações entre o Brasil e a África do Sul durante o século XX. No período da pesquisa em questão, a África do Sul ela foi a maior parceira comercial do Brasil entre os países africanos, né? Mesmo em pleno auge do regime do apartheid. Então é curioso, porque aqui a gente tem o Estado brasileiro empenhado desde a década de 30, né, em torno do discurso da democracia racial. Ou seja, esse discurso, né, que é uma narrativa mitológica mesmo, de que o Brasil era símbolo de um convívio racial harmônico, que não existia racismo, né, pois todos somos miscigenados. Então, esse mito, embora ele vai ser construído, ele vai permanecer também nos governos da ditadura. Só que há um problema, esse discurso não condizia com a prática, né? E ainda era endossado por intelectuais e políticos que utilizavam aí os exemplos da África do Sul com o apartheid, dos Estados Unidos com as leis de Jim Crow, para dizer que aqui não existia racismo. E na contramão desse discurso, a gente tem a África do Sul como o maior parceiro comercial aí até meados de 1974, que é quando o Itamaraty começa a gestar uma política africana. E na desenvoltura dessa política, né, em que o país vai estabelecendo novas relações com os países africanos, principalmente os recém-independentes, que por sua vez estão em confronto com a política de segregação racial, estão em confronto com os africâners, isso vai exigir uma outra postura do governo brasileiro. Então, durante aí a década de 80, né, a gente tem o afastamento dessas relações bilaterais entre Brasil e África do Sul. E aí é somente no período democrático, né, que o Brasil, de fato, né, que o governo brasileiro vai impor sanções estratégicas, né, principalmente na esfera econômica e social, contra a África do Sul. Em 9 de agosto, por exemplo, de 1985, né, há um decreto ali assinado pelo presidente José Sarney que vai proibir as atividades de intercâmbio cultural, artístico e desportivo, né, com a África do Sul. Vai ser um momento bem importante aí dentro dessas relações. Na pesquisa para sua dissertação, a Ana Júlia analisou a relação das matérias que envolviam a África do Sul na revista Veja e o discurso oficial do governo brasileiro, que durante décadas não tomou partido contra o apartheid. A publicação, que na época era uma das mais lidas nacionalmente, tornou-se reprodutora da dissimulação das autoridades brasileiras sobre o assunto. Quando eu passei a analisar
as narrativas da revista Veja, eu já tinha algum pressuposto, né, como pesquisadora, de que é uma escrita jornalística, é produzida por um grupo empresarial e que, por sua vez, tem aí interesses políticos, né? Então, a gente tem que ter ciência de que não existe neutralidade quando uma revista de informação escolhe o que quer se noticiar, né? Como se noticiar e para quem vai ser noticiado. Então, a Veja, nesse momento, né, ela faz parte aí de um processo de consolidação de uma classe média, né, de informar esses novos emergentes que estão se beneficiando do projeto de Brasil que está sendo engrenado aí pelos governos militares. E nesses governos, na ditadura em si, o que a gente tem são relações comerciais mesmo, né, entre o Brasil e a África do Sul. O país se beneficiava a partir dessas relações, né, em pleno auge do apartheid. Então, o governo, nesse momento, ele vai tentar, né, buscar aí ter uma posição de neutralidade para fazer valer aí os seus interesses econômicos. Então, o Brasil, do ponto de vista de um discurso oficial, ele não vai condenar o apartheid. Essa postura mais condenatória, ela só vai aparecer na abertura democrática, né, e efetivamente com os governos democráticos. Então, o que eu percebi é o alinhamento da revista Veja com essas posturas governamentais. Por mais que era noticiado ali eventos, né, com as violências, com os horrores da política de segregação racial, os conflitos em si, as populações africanas eram vistas como homogêneas, né, eram utilizados ali categorias racializantes, eram entendidas como uma população só, né, então categorias como negros, tribos, distúrbios raciais, né, não enxergavam, né, não eram capazes de enxergar ali os grupos étnicos que também tinham seus próprios interesses e conflitos dentro do território da África do Sul. Então, essas populações eram naturalizadas aí dentro de uma matriz racialmente construída. E os conflitos, por suas vezes, eram vistos como espaços de rebeldia, né? Então, o que estava acontecendo em termos de conflito e de violência ameaçava o desenvolvimento da África do Sul nessa leitura. E comprometia, portanto, as relações com os outros países, né? Inclusive o Brasil. Se, por um lado, o silêncio oficial brasileiro pode ter prejudicado a luta contra o apartheid, por outro, Paulo Freire incluiu o Brasil na luta a favor dos negros sul-africanos. Quando o livro Pedagogia do Oprimido foi publicado em inglês, o método freiano passou a influenciar Steve Biko e outros militantes do movimento da consciência negra no país. O ativista sul-africano e Freire têm em comum a promoção de uma relação direta entre suas reflexões filosóficas e suas práticas políticas e educacionais. Voltando ao presente, sabiam que o Brasil nunca havia enviado um embaixador negro para a África do Sul e que em novembro de 2022 foi aprovado pelo Senado a indicação do diplomata Benedito Fonseca Filho para chefiar a Embaixada Brasileira na África do Sul e cumulativamente no Lesoto e em Maurício. Benedito Fonseca Filho nasceu no Rio de Janeiro em 1963. Ingressou no Itamaraty em 1986. No exterior, trabalhou nas embaixadas de Washington, Estados Unidos, Buenos Aires, Argentina, Accra, Gana, Tel Aviv, Israel e Praia, Cabo Verde. A indicação do primeiro embaixador negro é tão importante que em agosto de 2022, quando a indicação do nome de Benedito, o jornal sul-africano Daily Maverick publicou uma longa matéria com o título Brasil enviará seu primeiro embaixador negro, Benedito Fonseca Filho, a Pretória. A matéria discorre sobre as qualidades de Benedito e contrapõe sua candidatura à de Marcelo Crivella, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro em 2021, mas não efetivado no cargo supostamente por rejeição do governo sul-africano. O jornal diz, abre aspas, os críticos de Crivella suspeitavam que ele queria o cargo de Pretória apenas para promover os interesses da Igreja Universal do Reino de Deus, e o RD, dirigida pelo tio de Crivella, o bispo Edir Macedo. A igreja pentecostal tem uma presença grande, mas conturbada no sul da África. Fecha aspas. Por falar na área diplomática, o Luiz Felipe Vilela Pereira, que é cônsul adjunto e representa o Consulado-Geral do Brasil na Cidade do Cabo, nos conta como é a relação entre os países. Eu tenho que fazer
um lembrete que eu falo aqui em tom pessoal, né, minhas opiniões aqui não refletem a opinião do Itamaraty. Mas as relações do Brasil e da África do Sul são relações muito tensas, né? O Brasil e a África do Sul fazem parte do agrupamento chamado BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? O S é o de South Africa. Mas não só, o BRICS talvez seja mais conhecido, mas outros agrupamentos, como o IBAS, Índia, Brasil e África do Sul, que tratam de temas diversos, e são, enfim, dois grandes países, duas democracias, né, em desenvolvimento. Claro, o Brasil é muito maior do que a África do Sul, em termos populacionais e geograficamente, mas são países muito importantes do que a gente poderia chamar, talvez, de sul global, países, alguns chamam de grandes mercados emergentes, outros de grandes países em desenvolvimento, que são países que têm muitos aspectos em comum, não só na parte cultural, social, mas sobretudo na parte econômica e política, que buscam cooperar e para lidar com desafios comuns ou desafios muito similares enfrentados por ambos os países, né? Então, é uma relação muito importante para o Brasil em vários aspectos, tanto no aspecto comercial, quanto no aspecto econômico e essa parte política também. E é uma relação que enfim, envolve dois países que têm muitos desafios a enfrentar em diversos campos. Eu talvez tenha estado no começo aqui essa parte da desigualdade, na parte do acesso à educação e saúde de qualidade, enfim, algo que nós estamos acostumados a lidar no Brasil, que já vimos muitos avanços desde a redemocratização no Brasil, e a África do Sul começou um processo de redemocratização um pouco depois do Brasil, em torno de 94, com o fim do apartheid, e com isso buscou também adotar políticas de inclusão maior, de tornar o país mais igualitário e mais justo para todos. Então é uma relação interessante porque há um aprendizado mútuo e é uma possibilidade genuína de cooperação, porque os interlocutores sul-africanos, os interlocutores brasileiros, acabam entendendo de maneira muito fácil e rápida a realidade do outro país, porque passam por problemas similares e com isso é mais fácil chegar a soluções concretas que possam auxiliar os dois países. O Luiz também aproveitou para nos contar quais atividades ele executa no consulado da cidade do Cabo. Como cônsul, as tarefas vão desde a promoção cultural do Brasil no país até o auxílio a cidadãos brasileiros. E aqui na cidade do Cabo, meu cargo, eu sou o cônsul adjunto, sou chefe dos setores cultural, educacional e consular. Então, na parte cultural, eu busco atuar em coordenação com Brasília para promover eventos e promover diversas expressões da cultura brasileira. Então, recentemente, nós fizemos aqui, auxiliamos a trazer um grupo que misturava música eletrônica e percussão para um festival de música aqui na cidade do Cabo. Fizemos, no começo do ano, a celebração do Dia da Língua Portuguesa, com uma apresentação de um grupo de capoeira. E temos, na parte educacional, o Brasil tem o que nós chamamos de leitora, que é uma professora brasileira, financiada pelo governo brasileiro, que ensina português na Universidade da Cidade do Cabo. Então, a ideia é a promoção da língua portuguesa, não apenas na variante brasileira da língua, mas também levando em consideração a complexidade da língua portuguesa. Então, é um trabalho muito importante. Há diversos alunos matriculados na Universidade da Cidade do Cabo, em português. E há outros assuntos, como o consulado, como eu disse, a cidade oferece muitas oportunidades. Há outros assuntos que surgem, que nós acompanhamos também, como, por exemplo, esses debates que ocorreram recentemente aqui e vão continuar ocorrendo sobre a produção de vacinas, essa eventual cooperação da Fiocruz no Brasil com o laboratório sul-africano que está capitaneando essa iniciativa. E, enfim, na parte consular, além de supervisionar em passaportes, a concessão de vistos para estrangeiros, emissão de outros documentos para brasileiros, nós também temos um trabalho de assistência aos brasileiros presos aqui na cidade do Cabo, ou brasileiros que por algum motivo têm alguma emergência médica, ou foram assaltados, ou tiveram alguma complicação e dependem do consulado. Enfim, mais recentemente nós tivemos aqui as eleições no consulado, nós tivemos uma urna eletrônica aqui,
realizamos tanto o primeiro turno quanto o segundo turno. Eram cerca de 305 brasileiros registrados para votar, e foi muito interessante. Acho que permitir que os brasileiros, mesmo no exterior, mesmo tão longe de casa, possam, de maneira igual a que os brasileiros no Brasil fazem, puderam depositar aqui os seus votos, e nós notamos que foi uma satisfação muito grande dessas pessoas, independentemente de quem elas escolheram. As relações do Brasil com a África do Sul se dão também no turismo, como vimos no episódio 8 do nosso podcast. Todavia, a partir da pandemia de coronavírus, houve uma mudança nos números de brasileiros rumo ao país africano. A Letícia Moraes, diretora de marketing da agência de turismo Vim África, nos conta como está o panorama atual. Falando especificamente de África do Sul, a retomada do turismo tem acontecido de maneira bem gradual nesse pós-pandemia. Dando um contexto, hoje a gente não tem nenhuma operadora que faz esse voo direto entre Brasil e África do Sul, e ele só será retomado provavelmente a partir do meio do ano com a Latam. Com isso, o Brasil saiu ali, antes da pandemia, ele era o 9º país que mais enviava turistas para a África do Sul mensalmente, e hoje ele não está nem ali no top 15. Então, a expectativa é que com a volta do voo direto, o Brasil consiga retomar esse patamar pré-pandemia, mas hoje a gente deve estar enviando entre 1.500 e 3.000 passageiros por mês para a África do Sul, de acordo com os dados do Ministério do Turismo de lá. E do lado de lá para cá? Do outro lado do Oceano Atlântico, a escritora sul-africana Furtine Tila nos conta suas impressões como turista no Brasil. Ela veio ao país 2 vezes, na primeira apenas para passear no Rio de Janeiro e em 2022 no Rio Grande do Sul para lançar seu livro, Sem Gentileza. Agora ela quer voltar para conhecer o estado mais negro do Brasil. The first time I visited over there was 2006 and I was just a tourist. I had gone to Rio and really enjoyed Ipanema place there. And I wasn't a writer then. A primeira vez que fui lá fui em 2006 e eu era apenas uma turista. Já fui ao Rio e gostei muito de Ipanema. Eu não era uma escritora, então nunca pensei que visitaria o Brasil com frequência. Mas parece que eu tenho. Acabei de voltar, na verdade, do Brasil. Eu estive lá no mês passado, no início de setembro. Eu estava em Gramado. Gramado foi surpreendente para mim. Foi diferente, era muito branco. Isso foi interessante. Mas meu desejo é que quando voltar ao Brasil, quero muito conhecer a Bahia. Já conheci baianos, mas nunca estive lá pessoalmente. E acho que quero voltar ao Brasil e visitar a Bahia porque acho que há muita semelhança cultural entre a Bahia e a África. Vi um pouco disso no Brasil, no Rio, em 2006. E vi pessoas parecidas comigo. Pessoas que se parecem com pessoas que eu conheço. É isso que eu gosto quando visito o Brasil. Ok, não entendo a língua, mas vejo pessoas que se parecem com o meu povo. E isso me deixa feliz. A única coisa que eu diria que é semelhante a nós, e talvez aos Estados Unidos, é a questão do racismo e da brutalidade policial, sobre a qual tenho lido, o que é triste. Isso me deixa triste, mas é a realidade de nossas vidas. Agora, porque mesmo na África do Sul, com democracia e tudo, ainda temos problemas de racismo. Então, é uma daquelas coisas sujas que demoram muito para limpar. That I've been reading about, which is sad. It makes me sad, but it's the reality of our lives right now, because even in South Africa with the democracy and everything, we still have issues of racism. So it's one of those dirty things that take a long time to clean up. Durante as entrevistas para o podcast, quase todos os entrevistados que passaram pela África do Sul trouxeram suas impressões do país e fizeram paralelos sociais e culturais entre a terra de Nelson Mandela e a de Zumbi. A Marcela Mesquita Granatieri, doutoranda da PUC-Rio, nos contou o que observou de comum na sua pesquisa entre a literatura sul-africana e a literatura brasileira. Eu acredito que a diferença entre a literatura sul-africana e a literatura brasileira, primeiro, está nos idiomas, porque boa parte da literatura sul-africana é em língua inglesa, ou se não nas línguas locais, como o Zulu, o Xhosa e o Afrikaner. O Afrikaner é da população branca, o Xhosa e o Zulu da população negra. São os dois maiores grupos étnicos negros. E os dois maiores e únicos grupos brancos são os africanos e os ingleses. Comparando com a literatura brasileira,
eu diria, ainda comparando com a literatura brasileira, eu diria que um outro ponto é o pensar a memória. Aqui nós trabalhamos muito com a memória, principalmente a literatura negra, trabalha muito com a memória da diáspora, preenchendo lacunas, espaços e vozes que foram extremamente silenciadas. A literatura sul-africana, ela trabalha com o seu contemporâneo, ela questiona mais o contemporâneo e acaba trazendo pontos do passado. Então, eu acredito que o ponto em comum é a circularidade do tempo, né? O presente, passado, presente, ecos ou fragmentos de um passado, no nosso caso a escravidão, no caso da África do Sul, o apartheid, que se fazem presentes na atualidade. O jornalista Vinícius Assis, incomodado com a falta de correspondentes brasileiros no continente africano, largou o que tinha no Brasil e rumou com um projeto profissional para a África do Sul, onde viveu e trabalhou por 4 anos. Agora eles vivem em Addis Abeba, na Etiópia, e nos contou como é a relação entre repórter e fontes na África do Sul. É permeada por uma formalidade que não existe no jornalismo brasileiro. O que há em comum entre o jornalismo brasileiro e o jornalismo sul-africano, eu acho que é a garra dos jornalistas. Existem desafios nos dois lados, desafios econômicos e éticos, mas eu acho que o grande pilar do jornalismo, seja no Brasil, seja na África do Sul, em qualquer lugar do mundo, é o comprometimento do jornalista. Eu poderia dizer para você que no Brasil nós temos uma facilidade em relação a acessos a dados públicos e uma relação com fonte melhor. Isso é mais difícil na África do Sul. Então, assim, eu não tenho muitas fontes no governo. Eu, apesar de ser... a primeira coisa que eu fiz, eu fui me filiar à Associação de Correspondentes Internacionais na África Austral, que me abriu algumas portas, mas era sempre uma coisa assim, muito formal. Eu tive um período em que eu estava investigando estelionatários que deram golpes a empresários brasileiros, perderam muito dinheiro com trambiqueiros na África do Sul, enfim, eu tinha números de conta, telefone, endereço, mas enfim, a maturidade nos ensina a diferença entre quanto se quer, se pode, se deve fazer alguma coisa. O jornalista não tem peito de aço, né? Eu não estando no meu país, eu não vou me meter a fazer jornalismo investigativo sozinho, sem qualquer tipo de proteção, cuidado, etc. E eu tentei uma aproximação com o departamento chamado Hawks, que é o departamento da polícia, como se fosse um departamento especial, de investigações especiais. E tinha uma pessoa que era o delegado que cuidava de crimes internacionais. E eu tentei entrar em contato com a assessoria, porque até, apesar de estar falando com o delegado, eu falei, não posso me encontrar contigo sem assessoria, não sei o que e tal. E eu fui, insisti muito, e a assessoria pegou, e alguém um dia me ligou, falou, vamos ver o que esse cara chato quer, né? Alguém me ligou, e eu falei, olha, eu tenho isso e aquilo, deixa eu ir aí ao escritório de vocês, me apresentar, deixar um cartão, vamos tomar um café. E aí o cara virou, o assessor falou assim, olha, eu não sou pago para tomar café com jornalistas, eu sou pago para responder as perguntas de vocês. E aí eu conversando com jornalistas investigativos locais, eles falam, até pra gente a relação com fontes oficiais, autoridades, isso é muito difícil. No Brasil era normal, quando eu estava aí, chamar um promotor para bater um papo, tomar um café, uma coisa assim, isso faz parte da nossa... Não significa abrir processos sigilosos ou ter uma coisa assim, enfim, uma relação não ética, né? Mas e Nelson Mandela? Qual a relação dele com o Brasil? O líder sul-africano veio ao país 2 vezes. A primeira em 1991, quando ele fez uma visita de 5 dias, passando por Rio de Janeiro, Brasília, Vitória, São Paulo e Salvador. Na época, preparava sua candidatura para as eleições presidenciais de 1994 e cobrava de alguns governos, inclusive o brasileiro, a manutenção das sanções comerciais à África do Sul até o fim do apartheid. Na segunda visita, em 1998, como presidente já em final de mandato, encontrou-se com o então presidente Fernando Henrique Cardoso e recebeu uma comitiva do Partido dos Trabalhadores, liderada por Lula. Poderíamos ficar horas e horas encontrando e debatendo diferenças entre a África do Sul e o Brasil. Contudo, as mesmas palavras definem ambas as nações: diversidade, riqueza e desigualdade.
Ao receber o presidente Fernando Henrique em novembro de 1996, Mandela, em seu discurso, proferiu ideias que ainda servem como orientação para essa relação. Nossos países têm muito em comum. Como países preocupados em consolidar democracias recentemente estabelecidas e construir a unidade nacional dentro de sociedades de grande diversidade, nossas experiências nos dão muito a compartilhar uns com os outros. Como países ricamente dotados de recursos naturais e com níveis semelhantes de desenvolvimento econômico, enfrentamos desafios semelhantes. Isso inclui os enormes desafios de eliminar a pobreza, criar empregos e fornecer moradia e acesso a serviços de saúde e bem-estar para uma grande porcentagem de nossas populações. Acredito firmemente que podemos aprender muito uns com os outros. Então, neste episódio comparamos a África do Sul e o Brasil para entendermos qual nossas semelhanças e diferenças com os sul-africanos. Espero que tenham gostado. E é com muita dor no coração que nos despedimos dessa jornada. Espero que vocês tenham aprendido algo sobre a África do Sul. Para mais informações, nos siga no Instagram, Projeto Magaúeto, e não perca nenhum dos nossos episódios. Redação, edição de texto e edição de áudio: Nelson Nunes. Locução: Maria Clara, Graziele Soares e Nelson Nunes. Até a próxima, tchau! É isso e tchau!